Quando nós vamos ligar uma lâmpada, às vezes alguns iniciantes têm algumas dúvidas e são algumas dúvidas bem simples. Por exemplo, sabemos que quando nós vamos ligar uma lâmpada em circuito monofásico, nesse exemplo, nós temos um neutro que entra em uma perninha do bocal da lâmpada. Sabemos também que vamos precisar alimentar esse parafusinho aqui no fundo do interruptor, e também temos aqui esse retorno também no fundo do interruptor. Qual é algumas dúvidas que às vezes aquele iniciante, aquela pessoa que ainda não tem aquele entendimento mais complexo ainda na área das instalações elétricas, ele tem? Será que, por exemplo, eu tenho aqui a minha fase de alimentação, eu posso vir com minha fase de alimentação entrar nesse parafusinho de cima, ou eu sou obrigado a entrar no outro parafuso? Existe uma ordem para isso. Temos também aqui o nosso retorno. Existe essa ordem específica que a fase tem que entrar, por exemplo, no de cima, o retorno tem que entrar no de baixo? É algumas dúvidas que aquela pessoa que está iniciando ainda tem. Às vezes alguém pode pensar que esse vídeo é um vídeo simples, é um vídeo talvez até desnecessário. Mas a gente tem que lembrar que um dia a gente passou por isso também. E essas dúvidas às vezes ainda recaem sobre muitos. Então a ideia aqui é a gente esclarecer esse ponto sem entrar em aspectos muito técnicos da coisa. Então vamos lá. Nós temos aqui a nossa fase de alimentação. Se eu entrar essa fase nesse parafuso de cima e o retorno de baixo, funciona? Sim, funciona. Mas se eu inverter, vamos supor que eu entre essa fase aqui por baixo e eu venha com o meu retorno e entre por cima. E aí eu vou teclar. Vai existir algum problema? Será que talvez feche até curto? Para você que está iniciando, vamos lembrar. Não, essa ordem é irrelevante. Se você entrar essa fase tanto por baixo como por cima, ou inverter essa fase entre por cima e esse retorno por baixo, vai funcionar do mesmo jeito. O que nós precisamos aqui nesse exemplo, um exemplo bem simples, que é uma ligação de uma lâmpada, é se atentar a alguns critérios que a norma NBR 5410, por exemplo, ela determina que seja feito. Por exemplo, para circuitos de iluminação, o cabo mínimo, qual é? Lembra aí? Temos muitos vídeos a respeito disso em nosso canal. Para você que está iniciando, lembre bem, para você que está iniciando, qual é o cabo ou o condutor mínimo quando você vai fazer um circuito de iluminação? Quem respondeu aqui, ó, 1,5 mm, que significa 1,5 milímetro, acertou. Esse é o condutor mínimo para circuito de iluminação. Se fosse um circuito de tomada, aquele circuito bem simples também, qual seria aquele condutor mínimo para circuito de tomada? Falando aqui de uma maneira bem simples. No circuito de iluminação, nós percebemos que o condutor mínimo, segundo a NBR 5410, é 1,5. Para circuito de tomada, é 2,5 mm, ou seja, 2,5 milímetros. Só lembrando, pessoal, que na descrição desse vídeo, nós temos um livro digital, que é aquele e-book de instalações elétricas, com dicas, orientações, muitos exemplos de circuito, para quem está iniciando. Lá vai encontrar muitas orientações mesmo, vários exemplos que você vai poder levar no seu dia a dia e vai te dar aquele norte bem legal na hora de você fazer a sua instalação elétrica. Vai levar no seu dispositivo móvel, você que está iniciando. Então, revendo esses critérios aqui, vamos abordar alguns outros brevemente. Circuito de iluminação. Qual é o condutor mínimo?
1,5 milímetros. Circuito de tomada. Qual é o condutor mínimo segundo a norma NBR 5410? 2,5 milímetros. Lembrando que o terra é o do meio no circuito de tomada, aquele ponto simples. Essa aula realmente é para quem está iniciando mesmo, ou para quem quer fazer aquela instalação em casa, já tem uma certa noção e quer adquirir um pouco mais para poder fazer o seu serviço na casa. Às vezes no momento não está podendo contratar um profissional, mas ele já tem aquela certa noção, então esse entendimento aqui é para você. Você vai precisar também colocar o seu aterramento. Lembre que o terra é aquele pininho do meio. Aquele pininho do meio. Você pode colocar nesse circuito de tomada um cabo 4 milímetros? Pode, sim, pode. Às vezes você só tem na sua casa aquele cabo 4 milímetros. Será que eu posso usar ele? Sim, você pode usar. Lembre sempre o que a gente disse aqui no início. Você não pode usar um condutor inferior a 2,5 milímetros. Aí a norma ela é bem clara. Se você fizer dessa forma, usando um condutor inferior a 2,5 milímetros, você vai estar indo contra as normas das instalações elétricas. Se ocorrer um problema, infelizmente, você fez algo irregular. Então sempre tem que atentar a esse sistema, ao que a norma diz. São orientações bem simples, orientações bem práticas. Circuito de iluminação, condutor mínimo 1,5 milímetros. Circuito de tomada 2,5 milímetros. É o mínimo. Pode ser usado mais? Pode. Às vezes o que acontece é que vai ser desnecessário. Por exemplo, o circuito não tem uma demanda muito alta. A corrente que vai circular ali por ele não é muito, são poucos pontos de tomada. Você vai passar ali, vindo do seu quadro de distribuição, aquele condutor vindo de maneira independente. Então, não precisa, a distância não é muito em relação àquela tensão, principalmente em ponto de tomada. Então, não vai precisar você aumentar a seção do condutor. Claro que existe muitos cálculos referentes a isso. Nós estamos aqui falando somente uma prévia de uma maneira simples, de uma maneira para quem está iniciando. É a mesma coisa de você pensar agora aqui em um circuito de chuveiro. Tem aquele circuito de chuveiro, um circuito residencial, e você quer colocar apenas um disjuntor de proteção para o seu circuito de chuveiro. Tem o seu neutro, tem também o seu aterramento, beleza? Você traz o seu aterramento do quadro de distribuição, ele está ali jampreado junto com o neutro, naquele sistema com a equipotencialização do neutro a 0, beleza, como a norma pede. Mas você vai fazer esse circuito de chuveiro e não coloca o IDR, para você que está iniciando. Lembra o que é que pode acontecer com isso? Se existe uma pessoa tomando banho e acontece de ocorrer por algum motivo uma fuga de corrente nesse circuito, essa pessoa vai levar um choque elétrico. Por quê? Você apenas colocou um disjuntor de proteção contra curto-circuito ou sobrecarga. Você não colocou uma proteção para proteger contra ela tomar um choque, ou seja, a fuga de corrente. Como seria? Você precisaria colocar um disjuntor normal, é verdade, e precisaria também colocar um DR. O nome é IDR, mas sabemos que o apelido é DR. Como faz essa instalação? Nós temos aqui muitos vídeos mostrando. Aqui a ideia é a gente fazer um conjunto de vídeos nessa aula aqui, mostrando alguns detalhes
de alguns tipos de instalação que às vezes quem está iniciando acaba esquecendo. Vai instalar um chuveiro? Beleza. Coloca o disjuntor de proteção. Ok? Ok. Mas vai precisar também colocar o IDR, mais comumente chamado de IDR, para fazer essa proteção aqui, para a pessoa não levar um choque elétrico. Mas aí você fica na dúvida, qual DR, qual valor de IDR eu devo usar? Lembra aí, temos vídeo mostrando, vamos falar aqui de maneira breve. Em relação à corrente de fuga, você vai colocar aqui, ó. Vamos lembrar mais uma vez, 30 mA. O que significa isso aí? 30 mA. 30 miliamperes é a sensibilidade que vai ser detectado caso ocorra algum tipo de corrente de fuga. Aí a pessoa que está ali tomando um banho, ela vai ser protegida. Por quê? Por causa desses 30 miliamperes. Conseguiu detectar essa corrente. E o que aconteceu? Ele atuou, desarmou o circuito. Por que precisamos colocar então o disjuntor de proteção? Vamos, por exemplo, colocar aqui um disjuntor de 40 monofásico nesse exemplo. Porque a função do disjuntor termomagnético é 1, sobrecarga o circuito, e a função do DR é outra. Isso é algo para quem está iniciando, às vezes acaba confundindo. Não é a mesma coisa. O disjuntor, esse disjuntor aqui, é aquele disjuntor comum, por assim dizer, para poder facilitar o entendimento. Qual é a proteção dele? Você tem o seu disjuntor comum. Vamos colocar nesse exemplo aqui um disjuntor de 40. Tem a fase. Está saindo aqui para esse chuveiro. Tem o neutro entrando nele também. Tem o nosso aterramento vindo do quadro de distribuição. Só que por um motivo ou outro, aconteceu que no meio desse percurso, dentro do condutor, vamos supor que um rato, é um exemplo, só para poder a gente entender a ideia da coisa. Ele roeu esse condutor e acabou um tocando no outro. O que acontece aí? Curto-circuito. Exatamente. Aí é o curto-circuito. Um fio tocou no outro. Qual é a função desse disjuntor? Ele vai desarmar. Ele foi feito para isso. Uma dessas funções do disjuntor, desse disjuntor comum, é para curto-circuito. Mas aí você pensa, mas ele atua só dessa forma? Não. Vamos supor aqui um disjuntor para um circuito de tomada, um disjuntor de 16 amperes. Pode ser colocado de 20? Pode. Mas sabemos que em algumas circunstâncias a tubulação está ali, só aquele circuito sozinho, bem calculado em relação a todos os fatores envolvidos de acordo com a NBR 5410. Não vamos entrar nesse parâmetro agora. Mas o que acontece? Em relação, vimos aqui o primeiro exemplo em relação a curto-circuito. Agora vamos ver o outro exemplo em relação, para você que está iniciando, quando é que ele desarma também. Sobrecarga. Temos uma tomada, beleza? Ok. Temos outra tomada. Temos outra tomada. E aí, nessas três tomadas, não ultrapassou os 16 amperes. Mas aí o que é que acontece normalmente? Às vezes, sem projeto, sem uma prévia de como é que está a instalação, você contrata talvez até mesmo um profissional e ele vem e acrescenta mais uma tomada para um aparelho. Depois acrescenta mais outra tomada. Você deriva para mais outra tomada, sem lançar um circuito novo vindo do quadro de distribuição. O que é que acaba acontecendo? Esse circuito aqui que está protegido com o disjuntor 16 mm,
esse cabo aqui, como a gente viu no início, é um cabo de 2,5 milímetros, que é a seção mínima que a norma NBR 5410 exige. Beleza? Beleza. E colocamos o disjuntor 16. E você foi colocando mais tomadas. Você contratou o profissional eletricista e ele foi, às vezes até sabendo, mas colocou mais tomadas. E ultrapassou esse limite que o circuito ali ele aguentava. Ultrapassou os 16 amperes. Aí, que bom, vai atuar o disjuntor de proteção. Ultrapassou 16, foi para 17, foi para mais 18, e aí ele entra em atuação. Ele vai e faz o papelzinho dele e desarma. Ele desliga o circuito, protegendo assim a instalação. Então, lembrando, qual é o papel do disjuntor comum? Ele vai atuar em relação à sobrecarga, e vai atuar também em relação a curto-circuito. Esses dois exemplos aqui, o disjuntor comum, ele vai atuar. Só que um pouco antes, a gente falou sobre quem? Sobre o IDR. Exatamente. Não vamos esquecer de um determinado aspecto que a gente sempre bate aqui no nosso canal, em nossas aulas, em relação ao IDR. A gente viu que aquele circuito de chuveiro, por exemplo, a gente tinha um disjuntor de proteção. Isso aqui é algo importante, que a gente vai relembrar aqui para você que está iniciando. Aquele disjuntor comum, ele era de 40 amperes. E colocamos o DR, beleza? Beleza. Nós tínhamos aqui uma fase de alimentação, saímos com uma fase, entramos no DR, tinha um neutro, entramos também no DR, saímos a fase para o circuito do chuveiro, saímos também o neutro para o circuito do chuveiro. Estou desenhando assim, de maneira básica, para a gente não tomar muito tempo. Beleza? Beleza. Estamos aqui o nosso esquema do DR. Qual é o disjuntor comum? 40 amperes. Qual era a sensibilidade da corrente de fuga que a gente precisa nesse tipo de instalação, segundo a norma NBR 5410, para proteger a vida humana em relação a esse circuito de chuveiro? A gente viu também 30 mA, 30 mA. Mas eu vou, por exemplo, e coloco aqui 25 amperes. Sabemos que tem dois valores, né? O circuito, o disjuntor, ou o dispositivo IDR, mais conhecido como DR, ele tem alguns valores. Os mais importantes no momento da instalação, esses dois aqui, ó. Corrente de fuga e a corrente nominal, que os componentes dele resistem em relação à corrente que vai circular por ele. Qual é a corrente que vai circular por ele? Até 40 amperes. Não é verdade? Sim. Que é a corrente de proteção do disjuntor termomagnético do chuveiro. Disjuntor comum. E aí você pega e coloca um disjuntor de 30 mA. Beleza, ok, certinho, como manda a norma. Mas a corrente que vai suportar, a corrente nominal que vai passar por ele, para que os componentes dele não derretam, não tem a ver com corrente de fuga, simplesmente para que a corrente dentro dele não derreta, você coloca de 25. Será que estaria certo? Raciocina aí um pouquinho. Às vezes até profissionais, isso é uma verdade, que vez por outra nós fazemos algumas palestras e conversamos com alguns profissionais, e percebemos que até profissionais com 20, 30, às vezes até mais anos de experiência, passa despercebido por isso. É verdade que o DR ele começou a ser usado, segundo a norma, com mais praticidade, de uma maneira mais efetiva, de alguns anos para cá. Ele hoje é obrigado. Antigamente não se usava. Por quê? Porque se instalava ele errado. Você instalava ele errado. Misturava o circuito,
Aí colocava o DR, ele desarmava toda hora. Hoje ainda acontece. O eletricista ia lá, alguém dizia assim, eu quero um DR. Às vezes até o dono do serviço. Ele tinha um certo conhecimento, que às vezes conhecia um engenheiro eletricista, alguém do ramo, ele dizia, olha, a sua instalação, ela precisa de um IDR. Aí ele chegava, contratava o eletricista, o profissional eletricista, e dizia assim, eu preciso de um IDR na minha instalação, protegendo meu circuito de chuveiro, ou protegendo meu circuito de tomada de área molhada. E aí, o eletricista, que ainda não estava habituado a usar esse dispositivo, isso é antigamente, ele ia e colocava o DR, às vezes misturado com outro circuito. E tinha alguns outros circuitos dando pequenas correntes de fuga. Aí o disjuntor IDR, o que é que ele fazia? Desarmava. O profissional era chamado novamente, ia lá, mexia para lá, tocava para lá, tirava dali, e o disjuntor IDR continuava desarmando. O que é que ele fazia para resolver? Fala aí nos comentários se você já fez isso alguma vez. Fala a verdade. Às vezes acontece. A pessoa ia e tirava o IDR. Exatamente. Foi pedido para colocar, ele tinha colocado. Só que aí, devido não ter esse conhecimento de colocar da forma correta, que temos vídeos aqui no canal mostrando como deve ser, pegava o IDR simplesmente e tirava. E aí não tinha aquela pequena fuga de corrente, também tirava proteção contra a vida humana. E o circuito ficava lá funcionando. E ele passava para o cliente que estava resolvido. Era assim que se fazia. E é assim que às vezes, em muitos locais, alguns profissionais ainda fazem. Mas não podemos criticar isso não. Às vezes é por falta ainda de conhecimento. Hoje o conhecimento está aberto de várias maneiras na internet. Você não precisa nem pagar. É verdade que nós temos aqui o nosso e-book com orientações de dicas de instalações elétricas. Tem modelos de ligações de DR para você que é iniciante. E para você também que é profissional e que quer aprimorar. Tem lá para você ver. Você vê a forma correta quando é ligado em 127. Você vai ver lá. Você vai ver a forma correta quando é ligado em 220. Posso usar neutro, fase. Você vai ver lá a explicação. Mas voltando ao ponto em questão, olha o erro aqui, ó. Esse aqui, ó. Esses 25 amperes. Esses 25 amperes não aguenta a corrente que vai circular por ele. A corrente que vai circular por ele. Não vai aguentar. Por quê? A corrente é de 40. Ou, melhor dizendo, no máximo 40. O que é que precisa ser feito aqui para corrigir esse problema? Precisa ser colocado um IDR de 30 mA, corrente de fuga. Vou botar aqui, ó. Corrente de fuga. Ok? Ok. Beleza, protegido pela norma. E agora, qual é o valor da corrente nominal para poder esse componente aqui? Esse aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Para ele não derreter internamente. Não é questão de desarme. É para que os componentes dele tenham uma resistência em relação ao circuito que está passando. O que é que precisa? Você colocar igual a corrente nominal. Quando você for comprar e for instalar, você precisa colocar a corrente igual, corrente nominal igual ou maior. Entendeu? Esse é o ponto. Isso a gente vem batendo na tecla há muitos e muitos vídeos. Mas, vez por outra, alguns mandam alguns comentários, alguns esquecem. Temos que lembrar dos novos. Sabendo que nosso canal aqui é muito voltado para os novos que estão iniciando. Então, temos que voltar para os novos. Esse que eu estou na mão aqui, por exemplo. Qual é a corrente de fuga dele? 30 mA. Funciona? Funciona, beleza. E qual é a corrente nominal em relação à proteção dos componentes dele para ele não derreter? A desse daqui é de 63 amperes. 63. Posso usar, ou eu poderia usar esse de 63 nessa instalação aqui desse meu chuveiro. Será que eu poderia? Fase DR neutro. DR de 30 mA com corrente nominal de 63. O daqui é de 40. É o disjuntor para curto-circuito.
e também para o excesso de corrente. Elevou a corrente, ele desarma. Sim, eu posso usar. Como nós falamos anteriormente, podemos usar igual ou maior. Igual, vamos bater na tecla. Igual ou maior. Igual ou maior. Esse daqui de 63 amperes, que é esse que eu tenho em mão aqui, que é um exemplo, ele é maior. Então, tranquilamente eu posso usar. Não vai ter nenhum problema. Agora assiste aí o nosso próximo vídeo. Um vídeo bem legal na área de instalações elétricas também. Você vai gostar. Vai tirar algumas dúvidas para você. Você que é iniciante, você que é profissional. E lembra aí de conferir abaixo na descrição aquele e-book. Isso que a gente falou hoje aqui, tem lá no e-book. É você que está começando a carreira. Você que está começando a carreira aí com um eletricista. Está iniciando, ainda está ajudando. Aí vem seu pai, né? Aí vem seu pai eletricista. Aí você está indo fazer alguns serviços junto com ele. Não é verdade? Então, o que é que você pode fazer? Compre esse e-book, dá uma treinada e você vai ver que você não vai se arrepender. O preço é simbólico. Você vai ver que o preço é coisa simbólica mesmo. A ideia é passar um pouquinho do conhecimento através do vídeo e complementar através dessas matérias, como esse livro digital. Dá uma olhadinha lá, acessa, você não vai se arrepender. Nós temos certeza disso, nós temos certeza. Não vai se arrepender. Ficou com alguma dúvida desse vídeo que assistiu aqui? Faz o que? Volta um pouquinho. Ah, foi na parte da lâmpada que a gente começou no início. Volta um pouquinho e rever de novo. Foi na parte da tomada. Dá uma olhadinha novamente. Assistir uma vez só, é verdade, principalmente para quem está iniciando. Não consegue fixar na mente. Precisa rever. O ser humano é assim. Quanto mais a gente rever as informações na nossa mente, vai fixando. A gente vai absorvendo aquele conhecimento. E aí sim, depois você vai, de forma consciente e de maneira segura, vai colocando em prática. E aí realmente você consegue aprender aquilo que você assistiu na aula. Esse detalhe aqui que a gente falou, um detalhe muito importante em relação ao disjuntor comum, ao disjuntor IDR, corrente de fuga, corrente nominal dele. Tá com alguma dúvida? Rever novamente. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso também. Rever. Agora dá uma conferida naquele e-book e assiste aí os nossos próximos vídeos. O canal tá elaborado com muitos e muitos vídeos mesmo falando aí na área das instalações elétricas. Tanto para quem é profissional, mas principalmente para quem está iniciando. Acesse aí o nosso e-book e o nosso próximo vídeo.